Deixa eu dizer aqui uma coisa pra vocês. Enquanto o filho de vocês estiver desse tamanho aqui, é nessa idade que vocês têm que parar de bater na cabeça. É nessa idade que vocês têm que... Pera aí, meu filho. É nessa idade que... O que eu tô tentando falar é que é nessa idade aqui, gente, nosso filho quando estiver pequeno, que a gente tem que ensinar que não é engraçado a criança maltratar um animal, beliscar, arrastar. Não é engraçado. Sabe por quê? Porque se a gente não ensina de agora, sabe o que vai acontecer no futuro? Vai se transformar nesses 5 miseráveis adolescentes que mataram o cachorro-orelha lá em Florianópolis, em Praia Grande. Sabe o que são? São 5 Enzos, filhinhos de papai, arrombados, carinha de boneca, que eu tenho certeza que foi só descobrirem que estão tudo se cagando. E é pra se cagar mesmo, viu? Porque pelo que eu tô sabendo, todo mundo já viu o rosto de todos eles. Todo mundo já sabe onde eles moram, o que os pais fazem. E aí, gente, a gente sabe que a nossa justiça não funciona, né? Até porque um deputado, a única solução que ele deu foi tipo assim, gente, já sei o que eu vou fazer diante disso. Vamos fazer uma estátua? Nossa, a última coisa que o cachorro queria era virar estátua. Não muda exatamente nada. Tá certo? Sabe por que esse deputado pensou em fazer uma estátua? Porque ele não quer se dar o trabalho de punir esses miseráveis, entendeu? E sabe qual foi a melhor parte? Os meninos, 2 desses meninos, desses infelizes, foram mandados pra Disney. Estão lá aproveitando na Disney. Porque os pais, minha gente, estão achando que eles vão ficar lá segurinhos. Olha como estão segurinhos. Mas alguma hora eles vão voltar. E a população, não sou eu que tô dizendo não, tá? Porque eu não tenho nada a ver isso, eu tô só comentando o que eu estou vendo. A população vai tratar eles. Tudo que a população mais quer nesse momento é dar um beijo e um abraço neles. Lembro que uma vez, gente, eu tava na porta da minha casa, né? E aí, tava passando um pessoal de um colégio e simplesmente meu gato tava atravessando a rua. Um menino chegou e deu um chute no gato. Meu irmão, na mesma hora, ele nem pensou 2 vezes, ele pegou um tijolo desse tamanho, pum, na cabeça do menino. E sabe o que eu fiz? Eu achei que foi pouco. Sabe por quê? Porque se não for assim, na hora, na lata, nada acontece. O menino saiu chorando. Ai, 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 minha cabeça, ai, ai, minha cabeça. Todo mundo pagou de doido, ó. Fechei a porta, entrei pra dentro da minha casa, deixei lá chorando, hein, meu irmão? Nessas horas, os pais deles devem estar pensando, caramba, eu tenho dinheiro, mas eu tenho um filho miserável. Eu falhei como pai, eu falhei como mãe, porque o meu filho é uma escória da humanidade. Os filhos de vocês vão ficar marcados pra sempre. A vida deles é como se fosse um carimbo, assim, ó, não presta. Então ninguém vai esquecer o rosto dele. Isso não foi uma brincadeirinha e isso não vai ser esquecido. Sabe por quê? Porque vocês tiraram uma vida. A vida de um cachorro inocente que vivia em Praia Grande há 10 anos, sendo cuidado pela comunidade. E sabe o que mais me impressiona? Um mendigo tem um coração melhor do que essa galera. Tem um coração muito melhor, porque é mais fácil você ver um mendigo, gente, que não tem nem o que comer. Não tem nem o que comer. Mas pega o pão que ele tira do lixo e divide com um cachorro. É muito mais fácil a gente ver isso. Aí vem 4 arrombadinhos que nasceram em berço de ouro, sem ter o que... Hoje o assunto é sobre educação. Relacionado ao caso do cachorro-orelha, eu não vou entrar em assuntos delicados, porque eu acho que todo mundo já está ciente do que aconteceu. Eu vou falar sobre educação desses pais com esses adolescentes. Esses adolescentes cometeram o impensável com o cachorro e a correção dos pais, a posição dos pais em relação a isso foi ameaçar as pessoas que denunciaram, tirar os filhos do país, bloquear as contas, fechar as contas, se esconder atrás desse poder aquisitivo que eles têm. Então, se vocês, pais desses adolescentes, estão perguntando, nossa, onde eu errei? Você ainda está errando. Isso nunca aconteceria dentro da minha casa. Mas se acontecesse, a reação dos meus pais seria que eu ia apanhar o dobro do que eu bati, se não o triplo, 10 vezes mais, de ficar uma semana sem conseguir levantar o braço. Eu ia ter que vir a público com a minha cara no chão para pedir desculpa para todo mundo. Os meus pais iam fazer eu bater na porta da casa de cada um que conhecia o cachorro para pedir desculpa e perdão pelo imperdoável. Eu ia vir a público com vergonha, com a cara no chão. Não. Tira o menino do país, tira o menino da escola, vai fazer intercâmbio, vai pra Disney. Processa quem tá falando sobre. Processa quem tá divulgando os dados dos meninos. Então você quer a resposta do porquê o seu filho fez isso? É você. A culpa é sua. E já que a gente não pode contar com a justiça nem dos pais e nem do país, porque nesse país menor de idade não dá nada. E mesmo se eles fossem maior de idade, vai pesquisar aí qual que é a punição, né, para maus tratos animais. É uma piada, tá? Então já que a gente não pode contar com nenhum dessas duas potências, a gente conta com a justiça de Deus e com a justiça da população. Porque o povo brasileiro é louco e se esses meninos saírem na rua, vão arder no fogo do inferno em nome do Senhor.
Por mais que os familiares dos adolescentes envolvidos nesta crueldade estejam tentando a todo custo abafar o caso, eu me sinto na obrigação de vir aqui dar visibilidade e continuar essa comoção, porque o que fizeram com o cachorrinho orelha lá em Florianópolis, gente, é assim, crueldade. Esse daqui é o cãozinho orelha que foi assassinado de uma forma extremamente brutal lá na Praia Brava, em Florianópolis, por um grupo de adolescentes. O cachorrinho vivia ali há mais de 10 anos com a comunidade, não oferecia risco para ninguém, não atacava ninguém, querido por todos. E aconteceu essa atrocidade com esse animalzinho. O que me pega nessa situação toda, e eu não vou conseguir fazer esse vídeo sem esboçar muita emoção, é porque estão tentando deixar a impunidade reinar. Porque o grupo de adolescentes que fizeram essa atrocidade pertencem a famílias que possuem bastante poder aquisitivo. Inclusive, eu vi alguns boatos que um dos adolescentes envolvidos nessa situação foi mandado lá pra Disney, sabe? Pra ver se conseguem ali abafar o caso. As pessoas que estão me contactando a todo custo estão também dizendo que as famílias desses adolescentes que cometeram essa atrocidade contra esse animalzinho estão a todo custo também querendo calar as pessoas, intimidando as pessoas de forma jurídica. Já vou logo avisando, a minha pessoa não vão intimidar. Eu não arrego pra gente safada, o meu trabalho é sério, o meu trabalho é pautado em dar visibilidade a pautas e causas de grupos de pessoas e até mesmo animais que são deixados à margem dessa sociedade que cada dia mais se mostra mais decadente, nojenta. Eu pergunto, que educação é essa que esses adolescentes receberam dentro de casa para serem capazes de fazer uma atrocidade contra um animal desse indefeso? Tem deputado que tá propondo estátua para lembrar do animal. Estátua não é o suficiente. Tem que punir. Tem que ir atrás dos adolescentes, dos pais desses adolescentes, para que todo mundo responda segundo o rigor da lei. Porque embora as leis parecem bastante brandas em relação a maus tratos animais, elas devem ser cumpridas quando são feridas. Isso aqui é notícia do Globo, não é vozes da minha cabeça. Vocês vão me processar pelo quê se eu estiver dando visibilidade a um caso como é esse? O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina, que já identificou ao menos 4 adolescentes suspeitos de envolvimento na agressão contra o animal. Segundo a corporação, as apurações avançaram a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e depoimento dos moradores. O cão foi encontrado gravemente ferido em uma área de mata no início do ano. Chegou a ser levado ao atendimento veterinário, mas não resistiu e passou por eutanásia. O que está sendo ensinado dentro dessas casas? Qual é a motivação desse grupo de adolescentes de serem tão cruéis assim? Qual foi a motivação? As autoridades precisam fazer o trabalho dela. E pai e mãe, independente da influência que tem, dinheiro que tem, se cometeu crime, tem que se fuder. Tem que ser responsabilizados. Porque o adolescente que tá recebendo essa educação de ouro tá fazendo atrocidade no meio da rua contra animal indefeso, cara. A gente vai seguir aqui protestando, lembrando, afirmando, cobrando as autoridades. Porque esse caso não pode sair impune, não. A gente não vai deixar. É isso e forte abraço. 3 adolescentes sem juízo, sem coração, sem nada de bom do que o mundo tem pra oferecer. Mataram um cachorro chamado Orelha. Eu queria dizer pra vocês que é crime. Matar cachorro é crime. Decepar a pata de cavalo é crime. Então eu estou passando aqui para prestar o meu apoio. Não só pelo cachorro Orelha, mas também por todos os outros animais que já sofreram isso. Eu não sei como que é possível alguém com o coração tão frio ter o coragem de fazer isso com um bichinho desse que é indefeso. Não entra na minha cabeça. Então eu ficaria muito feliz se todos vocês repostassem sobre o cachorro. Não vamos deixar isso em silêncio, tá? Porque tem muito burburinho aí que o pessoal gosta de falar, mas sobre isso o pessoal não fala. Vocês conseguem me entender que uma pessoa dessa faz isso por prazer, por maldade mesmo? Tipo, eu tô com vontade, vou lá. Gente, aí me falaram que fugir pra fora do país. Uma hora vai ter que voltar. Uma hora vai voltar.
é de uma indignação que a gente fica, é de uma revolta, sabe? Eu passei mal no final de semana vendo essa história. E sabe por quê? Porque é o seguinte, os pais desses adolescentes que ainda não respondem por si, porque pela lei ainda não, ok? Mas sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque isso é uma psicopatia. Você vê a maldade acontecendo, repetir a maldade e achar que tá tudo bem, porque 2 foram pra Disney passear. Como é que esses pais permitem que esses adolescentes entrem num avião para se divertir? Como é que esses pais permitem que esses 4 adolescentes andem impunemente, sem apontar o filho e dizer, isso não pode acontecer? Mas é por isso que fazem, porque não tem limites. Então é a nossa sociedade falindo, enquanto pais, porque a gente é responsável sim por esse tipo de atos. Inclusive teve um que foi lá na polícia e falou, sabe com quem você está falando? Eu sei, uma pessoa doente que não sabe criar um filho. A expressão que as pessoas usam, sabe com quem está falando, ele falou isso? Porque logicamente eles moram numa área com muito dinheiro, né? Porque eles têm a certeza da impunidade. E é por isso mesmo que a gente precisa de uma pena exemplar nesse caso, para ficar de modelo para a sociedade, que isso não pode se repetir. Exatamente, esse caso precisa servir de exemplo, não é isso, Janaína? 4 adolescentes espancaram até a morte um cachorro por pura diversão. Quero comentar, deixar registrado, deixar claro a minha indignação e o nome de cada um deles. Eu não posso colocar a foto deles aqui porque eles são menores de idade, mas eu posso colocar um nome sim e deixar claro que eu nunca mais vou esquecer do rosto de cada um e eu nunca mais vou esquecer do nome de cada um. E eu espero que vocês que acompanharam o caso e sabem o que aconteceu, que eles simplesmente por pura diversão mataram a cachorrinha Orelha. Eu espero que vocês também não esqueçam o nome e nem o rosto deles. Assim como eu nunca esqueci um vídeo que eu assisti em 2010, onde 3 meninas pisotearam um filhote de cachorro por pura diversão também. Eu nunca vou esquecer desse vídeo, foi o vídeo mais traumático da minha vida, é um vídeo que dói no meu coração só de lembrar das imagens. Eu abomino qualquer tipo de violência contra qualquer animal e eu abomino a vida de quem faz mal a um animalzinho indefeso, porque o animal não consegue se defender sozinho. O animal precisa da gente para sobreviver e tem gente que abusa de animais. Eu já tive um cachorro que foi abusado. E é uma tristeza. Como que um ser humano consegue abusar de um animal? Como que um ser humano consegue olhar para um cachorrinho assim, indefeso, e bater até a morte? Como, o que passa na cabeça de um lixo desse? Porque não tem como ser um ser humano. Eu posso deixar claro pra vocês, eu nunca mais vou esquecer da cara e nem do nome desses delinquentes que fizeram isso com o animal. Porque não é a primeira vez e não vai ser a última. E se a gente não começar a se juntar e fazer exatamente isso que a gente tá fazendo, se juntando e colocando a cara deles, colocando o nome deles, isso nunca vai acabar. Pessoas que fazem mal aos animais têm que se envergonhar por isso. Porque só a morte não resolve. A pessoa tem que se envergonhar pro resto da vida. Pro resto da vida, as pessoas olharem ela na rua e abominarem a vida delas. É só assim para os maus tratos começarem a parar. Eu sou uma doadora fixa de uma ONG que se chama Paraíso dos Focinhos. Eu até venho aproveitar esse vídeo para indicar para vocês, se vocês quiserem fazer uma ação, uma boa ação contra animais. Eu já fui presencialmente, eles cuidam de milhares de cachorros e eles realmente precisam de doações, de ajuda. Eu vou deixar o Instagram deles aqui para vocês darem uma olhada. Eles resgatam muitos animais que sofrem de maus tratos. Eles ficam no Rio de Janeiro e eles precisam de doações, eles vivem disso. Você se sensibiliza e quer ajudar de alguma forma os animais que infelizmente são maltratados por seres humanos lixos, essa ONG é uma ONG muito séria, é uma ONG que realmente precisa de qualquer centavo que vocês doarem, tá? Como não parar um pouco a nossa vida para pelo menos falar alguma coisa, ver se alivia um pouco o coração diante da crueldade e de tamanha brutalidade que esses adolescentes cometeram contra um cãozinho, gente, um cãozinho inofensivo, um animal conhecido da comunidade. Qual é a justificativa para isso? Alguém consegue saber qual é a justificativa? Se adolescentes, eles têm coragem de fazer uma atrocidade dessas, com essa frieza de matar a pauladas, marteladas, ou sei lá o que adultos esse povo vai ser? Vai ser um perigo para a sociedade, claramente. Bandidos, que para mim já são, que agora eles escondem os rostos, porque para isso eles têm lei. Eles não tiveram vergonha de matar, eles têm vergonha de assumir. E sabe o que é isso? É a certeza da impunidade.
por vários aspectos, e uma delas é serem de famílias privilegiadas. Enquanto tem um na Disney, a gente tá aqui sem conseguir respirar, sem conseguir fechar os olhos e imaginar a cena. A gente não pode normalizar o inaceitável, não pode ser uma opção. Não pode, porque isso diz muito sobre a nossa sociedade, que tá o tempo inteiro pedindo para homens não matarem mulheres. A gente tá implorando isso, que o tempo inteiro tá sofrendo com a violência no dia a dia, que tá vendo filhos matarem pais. A gente não pode deixar essa situação simplesmente cair no esquecimento. O Orelha não tá mais aqui. Ele não tá mais aqui, ele não sabe do que a gente tá falando, mas é por justiça, pelo mínimo de consciência das pessoas que vão estar entre nós convivendo em sociedade, amanhã e hoje.